Estamos de volta com a nossa próxima aula, né? Aula 2, que a gente está trazendo aí para esse momento. Lembrando sempre de você manter os seus estudos em dia, trazendo sempre à memória aí as coisas que a gente precisa estar fazendo, né? E cuidando aí dessa parte do seu estudo, o seu estudo devocional, o seu estudo em casa, essa coisa toda, né? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso encontro e nós paramos no item que falava sobre o que é maturidade. Então vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo de hoje. Aqui estamos. Paramos aí nessa questão da maturidade, nós lemos Romanos 8, 29. Vou repetir o texto para a gente fixar mais uma vez, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Se nós pudermos falar assim, ele é o nosso irmão mais velho. Daí a busca de sermos semelhante a Jesus. A busca de ser semelhante a Jesus é um ato contínuo de todo cristão. A gente não pode achar que a vida cristã está resumida a frequentar alguma atividade, a frequentar um evento. Queremos transformar todos os nossos eventos, todos os nossos encontros em grandes oportunidades de mostrarmos às pessoas, de crescermos juntos, primeiramente, de crescermos como corpo, de criarmos unidade, de criarmos propósito nos nossos encontros. E ao atrairmos outras pessoas, nossos amigos, pessoas que nós queremos alcançar, que temos desejo de que elas estejam também com a gente, elas possam ver nesse encontro, nesse evento, nessa oportunidade de um agregamento coletivo, enxergar quem nós somos, né? E não vale só para os nossos encontros dominicais no local. Eu tenho percebido isso nas nossas redes sociais, pela internet, os nossos encontros até mesmo virtuais, em que as pessoas estão vendo o que nós escrevemos, estão lendo o que a gente pensa, através dos nossos artigos, pela internet, pelas redes sociais, Facebook, Orkut, MySpace, enfim, o YouTube, né? O próprio o uso de vídeos que a gente tem, as pessoas vão percebendo, poxa, o que essas pessoas estão pensando? E isso também tem sido uma ferramenta de mostrar quem a gente é. E ser igual a Jesus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os ambientes, inclusive nos ambientes virtuais. Então, ser semelhante a Jesus é a questão máxima que precisamos evidenciar em tudo que nós fazemos. Fatos sobre a maturidade. Quais são os fatos sobre a maturidade? Primeiro, ela não é automática. Está aí o texto, se você quiser ler. Vamos ler juntos aí Hebreus 5. Vamos lá em Hebreus, capítulo 5, 12 e 13. Diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Importante a gente lembrar aqui que esse texto está falando é uma orientação muito clássica. A gente acha que o tempo que nós temos, né, medir tempo. Gente, mas eu estou aqui na igreja há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. Isto não é um medidor para a sua maturidade, para a minha maturidade. Eu estou frequentando o ambiente. Na verdade, nós não temos como aferir de ninguém. A instituição igreja, ela não pode aferir, medir o seu grau de maturidade. A gente tem na nossa relação uns com os outros alguns sinais. A gente nota algumas pessoas. E aí eu não estou falando de pessoas com dificuldades emocionais, mentais, neurológicas, né? Eu estou falando de pessoas que têm uma capacitação, porque até mesmo as pessoas com demência,
com dificuldades mentais, elas querem crescer, elas querem aprender, dentro das suas limitações, dentro do seu ambiente, mas querem aprender. As outras pessoas que não têm essas dificuldades, né, dificuldades mentais, neurológicas, elas podem buscar crescimento sim. O problema é que às vezes elas têm as deficiências emocionais que travam esse crescimento. E a gente acha às vezes que pelo tempo que nós estamos naquele lugar, que o tempo está dizendo que nós somos mais maduros do que os outros. Isso não é verdade. Paulo, em Hebreus, a gente está vendo justamente essa questão aí. Já era para vocês serem mestres, mas ele não estava falando de mestres quanto ao tempo, mas mestres quanto ao tempo em que eles tiveram para debruçar sobre as Escrituras e realmente exercer o ministério cristão que estão ali nas suas mãos. E, em contrapartida, eles ficaram sentados num lugar ou talvez de aprender por osmose, sei lá o quê, e esqueceram dos fundamentos reais. Ou seja, é como se nós construíssemos uma casa, fôssemos construir uma casa e nós ficássemos só no fundamento. Não projetássemos o restante do crescimento dessa casa, ficássemos só no fundamento. E não dá para a gente ficar só na fundação de uma casa, nós queremos construir, queremos colocar as coisas. Também não dá para construir uma casa começando do telhado. Então é um processo, não é automático, é um processo que vai demandar muito mais de mim, de querer aprender, de querer crescer nessa construção. E aí é um processo, não há atalhos, não temos como a gente descobrir rotas, né? Precisa de disciplina, disciplina é um fator primordial para a gente, nós precisamos de disciplina. Vou abrir aqui rapidamente um dicionário só para a gente... Aqui, vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui o dicionário. Disciplina. 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 Obediência às regras. Né? Está aqui escrito. Obediência às regras. Não sei se está dando para você enxergar. Aos superiores, aos regulamentos, ordem, regulamento, conduta, né, bom comportamento, comportamento metódico determinado, constância, né, ramo de conhecimento. A gente está falando aqui de uma disciplina baseada numa constância, numa busca de conhecimento, ser disciplinado. O que diz 1 Timóteo 4,7? 1 Timóteo 4,7. 1 Timóteo 4,7 diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Rejeite os ensinamentos que, na verdade, não contribuem para o seu crescimento nem para o meu crescimento. Não tem não tem a menor condição, não oferece absolutamente nada que contribua para o meu crescimento. Fábulas são o que a Bíblia às vezes chama de ventos de doutrina, né? São meros pensamentos sem conclusões práticas, sem exercício prático. Ficam no ar, no pensamento, né? Na contemplação exagerada. Então vamos fugir disso e vamos para aquilo que produz crescimento, né? Que produz vida prática. E é o que Deus tem preparado para a gente e tem nos ensinado nesse sentido, né? Então vamos lá. Como posso me tornar um discípulo? Como posso me tornar um discípulo? Essa não é uma pergunta difícil, né? Também não é uma pergunta simples e simplesmente... como posso me tornar um discípulo? Frequenta uma igreja. Não é isso. Você tem que frequentar todos os cultos, participar de um curso, participar de todas as videoaulas, aí você vai ser um discípulo. Não é isso que a gente está falando, né? Desenvolvendo os hábitos do discípulo. Já vos despistes do homem velho com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 2, 9 e 10. Então vamos pensar em que desenvolver os hábitos dos discípulos é basicamente a gente permitir um esvaziamento, né? E sentar na cadeira de aprendiz
para buscar aquilo que é o conhecimento que renova a nossa mente, que renova a nossa vida. Né? Crentes maduros são chamados de discípulos. Crentes maduros não são, como eu tenho dito, aquelas pessoas que estão sentadas no lugar do saber e sabem tudo. Isso não é crente maduro, isso é crente que, na verdade, se coloca como o ser que tem o conhecimento de tudo, de Deus, e a gente sabe que quando a questão é tratar do reino, nós estamos falando de um conhecimento que nós não temos a apreensão dele na sua plenitude, nós o enxergamos em parte, por isso todos os dias precisamos aprender e debruçar sobre as Escrituras para ir aprendendo cada vez mais, diariamente. Então eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado, não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Essa é uma marca que a gente vai carregar. Jesus era disciplinado. Disciplinado como? Disciplinado na sua maneira de olhar as questões, de sempre estar vendo o reino em ação, observando como ele está agindo diante das outras pessoas, como os outros estão observando essa relação dele, as suas palavras. Ele era um homem disciplinado, a gente precisa olhar para Jesus como um homem disciplinado. Né? Então, essa compreensão do discípulo, ela acompanha essa compreensão dos hábitos do discípulo, eles vão nos acompanhar, esse observar vai nos acompanhar. É preciso eu dar chance para mim mesmo. Né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Né? E tomar a cruz, querido, é uma parada difícil para todos nós. A gente acha que a cruz é algo que a gente não vai conseguir nunca fazer. E na verdade, Jesus não nos dá algo que nós não possamos carregar. Ele não nos conduz a situações de provações que a gente não consiga. Se ele está dizendo que a gente pode carregar a cruz, que a gente pode, irmão. Então não olhe para as circunstâncias. Olhe para o alvo, para o prêmio, não um prêmio monetário, não um prêmio de valor material, mas o prêmio de alcançarmos a estatura desse Jesus, desse Cristo que é a nossa missão de vida todos os dias. Né? Agora, como eu posso fazer isso? Eu tenho que aplicar tempo. Né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. O tempo ele não é só o tempo com que eu conto, o tempo dos 15 minutos de estudo que eu tenho. Olha, 15 minutos de estudo que o Robson fez aqui pra gente, pra mim. Poxa, não é esse o tempo, simplesmente o tempo contado, embora o tempo cronometrado nos ajude. Quanto mais eu invisto tempo, mas também é um tempo de qualidade, é um tempo de investimento, é um tempo que ele se prolonga no seu tempo de trabalho, ele se prolonga no seu tempo de estudo de outras coisas. Ele é um tempo que se prolonga porque nós permanecemos na videira, nós estamos ligados nessa videira e nada nos desliga dela, nem mesmo o trabalho, nem mesmo outras ações que eu faça no meu dia e no meu cotidiano. Então eu estou ligado nessa videira e esse tempo é o tempo em que eu estou me permitindo usufruir daquilo que é eterno. Pode parecer meio prolongado o que eu estou falando, ou então meio que muito filosófico, mas não é. Eu preciso encarar que o tempo de relacionamento com Deus, ele não tem o próprio tempo. A gente vai continuar na próxima aula. Fica firme aí. Tamo junto.